Fale conosco nessa noite, que a palavra do Senhor venha direcionada ao nosso coração. Senhor, ministra, Senhor, ao nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abra tua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 13. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, no versículo de número 8. Saul oferece sacrifícios e Samuel reprova-o. O rei Saul oferece sacrifícios e o profeta reprova os sacrifícios que ele entregou. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, Saul saiu-lhe ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Podeis tomar assento. Nós estamos em um tempo de tecnologia muito rápida. Você manda uma mensagem para pessoas que estão milhares de quilômetros de distância de você, a pessoa vê a sua imagem. Hoje a comunicação está muito rápida. E há alguns anos atrás, não muito tempo atrás, as pessoas recebiam uma carta, relia aquela carta e demorava dias para poder responder aquilo que a pessoa tinha enviado para ela, e ela lia, relia, e as respostas não eram precipitadas. Demorava-se muito tempo para dar uma resposta. E a alta velocidade da comunicação hoje, essa tecnologia, me leva a comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer distância, em tempo super rápido. Com isso acabamos por associar a pressa, a eficiência e o sucesso. Hoje, se nós não tivermos essa comunicação rápida, nós achamos que não há eficiência na nossa comunicação e não damos a isso um sucesso. Achamos que se eu não conseguir me comunicar, eu não terei sucesso. Interessante que essa pressa não nos proporciona relacionamentos duráveis. A pressa nos tira do centro, embaça a vista, embriaga os sentidos e embola a mente. Deixamos de ver e ouvir as coisas como são realmente verdadeiras. A pressa é muitas vezes o próprio inimigo nos preparando uma cilada. Ele apressa a nossa decisão para nos pegar no momento de imprecação, sem oração, sem pensar. Nós vamos respondendo ou vamos tomando atitude. E às vezes usamos a necessidade de uma atitude de pressa como
a única saída. Eu tinha que responder, eu tinha que tomar essa decisão. Eu precisava ser rápido na minha resposta. Saul, o primeiro rei de Israel, depois do primeiro sucesso militar, reforçou a sua popularidade, começou a correr. Então, ele era visto agora como um rei de sucesso. Ele venceu as suas primeiras batalhas, sua primeira batalha, e começou a confiar na sua própria sabedoria. Ele agora começou a pensar que ele era capaz, que ele não precisava do profeta, que ele não precisava do sacerdote, que ele não precisava de Deus. Não deu importância à vontade de Deus. Havia uma palavra, quando Samuel chega a ele e diz: olha, você foi precipitado, porque havia uma palavra que ele deveria obedecer. No capítulo 10, no versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Samuel unge a Saul como rei de Israel, mas dá a ele uma palavra: tu, porém, descerá antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Quando eu chegar lá, eu vou te dar direcionamento como você vai agir. E Saul, agora, ele olha o tempo e diz: Samuel não vai chegar a tempo. O inimigo vai vir contra nós e vai nos derrotar. E diz a palavra que o povo começava a se afastar de Saul. E isso deixou ele desorientado. Isso mexeu com a sua vaidade, porque ele agora era aclamado e o povo começava a se distanciar dele. E ele então, desesperado, ele começa a chamar o povo, dizendo: olha, Samuel está demorando, vamos fazer o que tem que ser feito. E ele toma holocaustos e ali ele oferta ao Senhor. Ali ele toma uma decisão de ofertar ao Senhor e não esperar o profeta. E eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Eu ainda não orei perante o Senhor. Então ele toma uma decisão. Saul explicou seu terrível apuro e a sua necessidade do auxílio de Deus contra o inimigo que viria contra ele. E ele usa a desculpa: fui forçado pela situação. É uma desculpa que muitas vezes nós usamos. Mas eu tenho que tomar essa decisão, sem orar, sem conversar com Deus, sem ouvir uma resposta de Deus. Eu precisava tomar uma decisão. E Samuel diz a ele: então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria te confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém agora não vai perseverar. O teu reino vai cair. A pressa é inimiga da perfeição. A pressa traduz-se decisões precipitadas, pouco ponderadas. Precipitado quer dizer lançar-se a um lugar elevado, lançar-se de um lugar elevado, um precipício. Saul era rei e não sacerdote. Deus tinha levantado Saul como rei, mas não como sacerdote. Samuel era o sacerdote e rejeitou esta atitude do rei. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14, no versículo de número 29. Diz assim: o que tarda em irar-se é grande entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura.
O que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Ser impaciente, não aguardar, não esperar a resposta do Senhor, não esperar que o Senhor fale, que o Senhor nos direcione, tomando decisões precipitadas. Mas o de ânimo precipitado demonstra loucura. Por causa dessa precipitação, não subsistirá o seu reino. A precipitação não resolveu o problema de Saul. Buscou a Deus de maneira errada. Consequência, ficou com o exército reduzido. Deus tirou as mãos de cima do exército que estava sob o comando de Saul. Deus não aprovou aquela situação. E eles então vão caminhar para as derrotas. No versículo 22 do capítulo 13 de 1 Samuel diz assim: E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Apenas Saul e o seu filho tinham armas disponíveis. O perigo da pressa espiritual. O Senhor enviou o profeta. Disse a ele: espera 7 dias, e ali eu irei apresentar o holocausto ao Senhor, e eu te direi como deves proceder. E ele, na precipitação, ele abre mão do sacerdócio, ele abre mão do sacrifício, e ele mesmo diz: eu mesmo resolvo a minha situação. Quantas pessoas hoje estão exatamente agindo dessa maneira? Tomando as suas próprias decisões precipitadas, sem conversar com Deus, sem ouvir a palavra profética, sem buscar em Deus uma palavra de direcionamento. Então a pressa, ela destrói, ela traz a loucura, mas o de ânimo precipitado demonstra loucura. Aquele que se demonstra precipitado, que vai tomando decisões precipitadas, ele demonstra loucura, demonstra que não está no seu juízo perfeito. Abra a tua Bíblia em Salmos de número 119, no versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração. O que nós devemos guardar? A palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus para o rei Saul? Aguarda, espera, não faça nada antes que chegue o sacerdote. E ele diz: eu vou chegar em 7 dias. Você espera. Mas ele, olhando a situação, ele diz: o inimigo virá sobre mim. O inimigo vai nos vencer. E ele precipitadamente, ele começa a fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. Muitas vezes, quando vem a pressão, buscamos saídas que nos parecem urgentes e oportunas. Sabe, a pressão. Quando vem a pressão, nós temos que parar, esperar em Deus, confiar em Deus, ouvir a voz de Deus, guardar a palavra de Deus em nosso coração. Então, muitas vezes, quando vem a pressão, a tendência é buscarmos saídas que nos parecem urgentes e oportunas. Saul, ele pensou: eu tenho que agir, eu tenho que tomar essa decisão. E nessa precipitação é que os ídolos entram, criamos ídolos. É mais fácil criar um ídolo do que buscar a santidade. É muito mais fácil nós buscarmos uma saída de engano do que realmente buscarmos a santidade e ouvirmos Deus falar conosco, esperar em Deus. Isso aconteceu com o povo lá no deserto.
Moisés subiu para falar com Deus, buscar direcionamento de Deus, e o povo começa a dizer: está demorando demais. Esse Moisés nos abandonou, nos deixou. E o que eles fazem? Um bezerro de ouro. E o que eles dizem? Este bezerro nos tirou lá do Egito. Nós, ao agirmos precipitados, tiramos Deus dos nossos negócios. Agirmos precipitados, nós falamos para Deus: não preciso, deixa que eu mesmo resolvo. Então, como é que nós devemos agir? Buscar a palavra de Deus, buscar direcionamento de Deus. Tem momentos que a nossa oração, ela tem que perseverar. Temos que continuar. Ah, mas eu já orei e Deus não respondeu. Continua batendo, continua pedindo, continua buscando, até que haja uma resposta de Deus, até que Deus, Ele venha falar ao nosso coração. Não tome decisões se não sentir que a palavra de Deus, ela está vindo ao nosso coração, que é Deus que está falando conosco. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 31, versículo 22, diz assim: pois eu dizia na minha pressa, estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado. Deus não está respondendo. O salmista está orando a Deus, e o sentimento que ele tinha nos momentos de oração é que ele estava cortado, que Deus não iria responder, que Deus não iria falar com ele. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis, e retribui com abundância aos que usa de soberba. Saul, ele se tornou um rei soberbo. Não preciso de ninguém, não preciso de Deus, eu mesmo sei fazer isto, e veio as consequências sobre ele. Então amai o Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis. O Senhor guarda os que são fiéis, e retribui com abundância aos que usa de soberba. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. O Senhor nos fortalece. Há momentos que as nossas forças, elas estão enfraquecendo. E é nesse momento que nós temos que buscar forças em Deus. Senhor, renova minhas forças. Senhor, me fortaleça. Senhor, guarda o meu coração. Senhor, tire a precipitação do meu coração. Senhor, não permita que eu venha criar ídolos, colocando no teu lugar. Então, esta deve ser a nossa busca. Então temos que olhar para a história, olhar na vida de um rei, que Deus coloca ele como rei. O povo pediu um rei, e Deus concede para que ele seja rei. Mas na primeira oportunidade, ele se esquece do sacerdote, ele se esquece de Deus, e ele olha para ele mesmo e diz: eu resolvo. Soberba. E o Senhor disse: está arriscado, o teu reino não vai prosperar. E consequências, o seu exército não tinha armas suficientes para vencer o inimigo. Ele disse na sua vaidade: olha, o inimigo está vindo e eu ainda não orei ao Senhor, porque eu preciso enfrentar o inimigo. E ele está vindo e eu ainda não orei ao Senhor. A palavra era: espera que o sacerdote, ele vai
sacrificar, e Ele vai te direcionar. E Ele, na sua precipitação, disse: não precisa. Não precisa, eu mesmo resolvo. Então, buscar no Senhor, para que nós não venhamos entrar na mesma loucura. Tem dias que parece que a nossa oração não está sendo respondida. Parece que Deus não está ouvindo. Mas confia em Deus. Ele dará o escape. Ponha nas mãos do Senhor e não tire das mãos do Senhor. Muitas vezes nós colocamos na mão de Deus e a nossa precipitação diz: pode deixar que eu cuido, pode deixar que eu faço. Espera uma resposta do Senhor. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa noite. Se há uma ansiedade no teu coração para resolver uma questão, não se precipite. O Senhor dará o escape. O Senhor dará o direcionamento. Não ouça a voz da tua alma dizendo: eu preciso dar um jeito. Não, eu preciso que Deus me direcione. Deus dará o escape. Deus dará a saída. Deus dará a resposta. Confia no Senhor. Confia na sua palavra. Espere em Deus. Confie em Deus. Ah, mas eu não estou aguentando. O Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai te revestir. Confie em Deus. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia. E o Senhor dará o escape. Confia em Deus e creia nos profetas. E o Senhor te prosperará. O Senhor fará você sair dessa situação. Não pense que o inimigo vai ter vitória sobre a tua casa, sobre a tua família. O Senhor dará o escape. Confia no Senhor. Senhor meu Pai, estamos diante de Ti nesta noite, Pai. Senhor, muitas vezes, Senhor, agimos com precipitação. Agimos, Senhor, como a modernidade nos ensina. Como as coisas modernas se tornaram rápidas demais. Senhor, não paramos para responder. Quantas contendas temos entrado, Senhor, porque simplesmente respondemos sem pensar, sem buscar, sem entendimento. Senhor, tomamos ofensa e ofendemos, Senhor, por causa, Senhor, de algo muito rápido. Senhor, acalma nossa alma. Acalma, Senhor, as nossas decisões. Senhor, que possamos ler e reler as mensagens que recebemos. Senhor, que possamos determinar um momento para ouvir a Tua voz. Para meditar na Tua palavra. Para ouvir o Senhor nos direcionar. Senhor, quando oramos, muitas vezes não esperamos a resposta. Achamos que o Senhor está demorando. Achamos que não vai acontecer. Senhor, nos perdoa, Pai. Senhor, esperamos em Ti, confiamos em Ti. Depositamos a nossa confiança em Ti. O Senhor sabe o momento certo de agir. Senhor, acalma o meu coração. Aquieta a minha alma. Senhor, é o que eu te peço nesta noite. E te agradeço em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor? Louvado seja o Senhor, graças a Deus. Separa a tua oferta.